Mas aí você não tem que ter medo só de abrir o negócio. Você tem que ter medo de quem você está se tornando. Porque nesse mundo só prospera quem paga o preço. Fala aí pessoal, meu nome é Caio Souza, sou técnico em celulares e proprietário de assistência técnica de celulares. Hoje, domingão, estamos aqui para gravar mais um vídeo para vocês. Dessa vez eu vou gravar um vídeo respondendo a perguntas da minha audiência. E o assunto de hoje é ponto comercial. Eu recebi várias perguntas da minha audiência com muitas dúvidas referentes a qual tipo de ponto comercial. E também outras dúvidas, se é hora da pessoa migrar para um ponto comercial, se é hora dela passar para um ponto comercial maior, abrir uma segunda loja. Então eu peguei as melhores perguntas e vou responder aqui para vocês. A gente sabe que um bom ponto comercial pode fazer a diferença entre uma assistência técnica bem-sucedida e uma assistência técnica que passa por problemas. Mas será que só o ponto comercial é suficiente? Na verdade, nenhum empresário bem-sucedido considera começar o seu negócio num ponto meia-boca. O ideal é que você consiga um ponto numa localização comercial bem movimentada, de preferência de esquina. Essa é a recomendação de qualquer empresário bem-sucedido. Afinal, nem só o talento é que faz o negócio dar certo, né? Então por isso a gente vai começar a responder algumas perguntas aqui agora. A primeira pergunta é: qual o ponto comercial ideal para abrir uma assistência técnica? Olha, essa pergunta ela pode ter muitas variáveis. Vai depender muito do tipo de serviço que você quer prestar com a sua assistência técnica para primeiro de conversa. Por exemplo, se você quer abrir uma assistência técnica padrão, do tipo que só faz troca de peças e venda de acessórios, um ponto localizado numa zona comercial de grande movimento é perfeito para você. Agora, se você quer fazer um serviço mais específico como reparo de placas, recondicionamento de telas e você não quer comercializar, por exemplo, acessórios, uma sala comercial é muito bom. E também, se você quiser trabalhar de home office, você também tem essa opção. Só que de home office você tem outras coisas que precisa fazer para poder alcançar o seu público. De qualquer maneira, o mais indicado é um ponto comercial numa zona de bastante movimentação. Eu considero que um ponto ideal para você abrir uma assistência técnica, ele tem que ter aproximadamente 30 metros quadrados e no mínimo, mas pode ser com menos, porque numa zona comercial você vai expandir. Naturalmente você vai adquirir mais equipamentos para o seu laboratório e você também vai adquirir mais produtos para comercialização. À medida que o trabalho for evoluindo, você vai aumentar o seu mix de produtos. Para quem não sabe, mix de produtos é a combinação de produtos que você vende. Por exemplo, você tem produtos para multimídia, kit multimídia para computador, fone de ouvido, câmera, você tem microfones, você tem os kits de carregamento, que é um mix de produtos para carga de celular. Você tem cabos de 1 metro, 2 metros, 3 metros, cabo turbo, cabos originais, cabos paralelos de qualidade. Você tem carregadores de diversas classes de carregamento, você tem só as fontes. Então o seu mix de produtos, à medida que você vai trabalhando na sua assistência técnica, a tendência é ele evoluir em quantidade e em qualidade. Um outro fator a se considerar em se tratando de ponto ideal é o fator do tipo de clientela que você quer assumir para a sua assistência como cliente ideal. Se você quer alcançar um público classe A com telefones tops de linha, você não vai colocar a sua loja no calçadão comercial. Seu público não está lá. Você vai preferir colocar sua loja no shopping center, numa galeria onde tenham pessoas com poder aquisitivo maior, ou ainda assim trabalhar de forma delivery. Por essas razões, o ponto comercial depende muito da intenção pela qual você quer abrir o seu negócio. Vamos para a segunda pergunta. Meu ponto comercial é muito distante da zona comercial. Devo mudar para um ponto comercial mais bem localizado? Olha, essa pergunta ela é interessante. O seu ponto hoje, se ele está localizado numa zona distante da zona comercial, mas se ele tem um movimento que atende à sua demanda, a pergunta certa não é se você tem que transferir o seu ponto para uma zona com mais movimento. A pergunta correta é se o movimento que você tem está atendendo e se é hora de você expandir o seu negócio. Você pode muito bem estar com um ponto comercial numa zona distante e ter baixo movimento, e esse movimento não está satisfazendo suas necessidades financeiras. Ou, por exemplo, você também pode estar num ponto comercial distante e está muito bem, obrigado. Mas você quer uma loja maior, você quer expandir, você quer mais clientes, você quer aumentar, ter mais funcionários, quem sabe abrir uma filial.
Então, essa pergunta, a resposta dela vai depender de como está a tua situação na sua assistência. É claro que a evolução é óbvia se você vai para um ponto comercial mais movimentado. Algumas variáveis podem impedir o seu crescimento mais rápido, mais devagar? Podem sim. Mas se você está dando certo fora da zona comercial, as chances são que você vai dar muito mais certo dentro de uma zona comercial. Vamos para a terceira pergunta. Quero sair do home office para um ponto comercial. Em quanto tempo você acha que a loja começa a se pagar? Eu vou te retornar com 3 perguntas que você vai responder e com a minha resposta subsequente a essas perguntas, você vai conseguir a resposta que vai fazer você chegar perto de sanar a sua dúvida. Primeira pergunta, você está indo bem no seu home office? Se a sua resposta for sim, significa que você indo para um ponto comercial, você vai ficar melhor. Se você está indo mal no seu home office, as chances são de que você precise rever outras coisas antes de passar para um ponto comercial. Então, é a segunda pergunta que eu te digo. Você está indo mal? Você precisa rever suas capacitações técnicas? Você atende bem os celulares que chegam na sua bancada? Você está atendendo o seu cliente num tempo adequado? Você tem material para trabalhar quando precisa? Se essas respostas forem positivas, um ponto comercial pode ser uma coisa boa. Se essas respostas forem negativas, talvez seja necessário que você reveja sua operação antes de pensar em mudar o seu ponto. Porque nem sempre o problema é ponto comercial. Muitas vezes o problema pode estar nas suas operações. Então agora nós vamos para a quarta pergunta. Minha assistência está crescendo e já tenho capital para abrir outra loja. Qual distância é recomendada para abrir uma filial? Distância recomendada para abrir uma filial. Primeiramente, nós temos que definir a densidade demográfica da sua localização. Qual é a densidade demográfica? Para quem não sabe, densidade demográfica, eu vou até buscar uma definição aqui padronizada aqui no Google para poder não deixar a explicação obscura, que eu posso explicar com as minhas palavras, mas eu prefiro que seja uma coisa mais politicamente correta. Definição densidade demográfica ou densidade populacional ou população relativa é a medida expressa pela relação entre a população e a superfície do território. Ou seja, densidade demográfica é a quantidade de gente por metro quadrado. A minha explicação ficaria melhor que essa daí. Então, quantas pessoas tem no seu bairro ou na sua cidade? Essa pergunta ela tem que ser respondida. Se você tem um volume muito grande de pessoas que estão atuando, que circulam pelo seu ponto comercial hoje, pode ser interessante você colocar uma loja a alguns metros da sua. Além de facilitar a logística para técnico, a logística para peças e para a gestão da sua assistência como um todo, você também vai ter uma facilidade financeira muito grande. Então, o que acontece? Se você acha que tem espaço para você abrir mais uma assistência nos 200 metros de distância, 100 metros de distância, vai fundo. Agora, se o seu bairro ele tem uma pouca densidade demográfica, ou se você tem um índice de lojas, um número de concorrentes relativamente grande perto de onde você atua, eu recomendo que você faça uma pesquisa de marketing para poder atuar e descobrir qual é a melhor localização para você poder abrir uma segunda loja. Por exemplo, nessa pesquisa, você precisa saber o que você atende nessa primeira loja que você tem que está dando certo. São celulares de entrada? São celulares intermediários? São tops de linha? Qual o tipo de serviço predominante? Dentro do que está dando certo, você vai buscar uma outra localização que você vai achar boa e vai dizer dentro dessa localização se os requisitos do público dessa região eles são os mesmos requisitos do público da região que você já atende. Se não são os mesmos requisitos, você vai ter que cruzar essa informação com a sua expertise. Por exemplo, você tem uma localização onde a pessoa procura muito reparo de placa. Você conserta a placa? Então todas essas informações elas têm que estar muito alinhadas para que você abra o seu segundo ponto comercial. Se ele vai ser próximo ou não, essa é a informação principal que você precisa saber.
Se você tem uma quantidade de gente muito grande andando próxima a essa sua loja, se ela está bombando, ou seja, se você tem 2, 3 funcionários no balcão e eles não dão conta, talvez seja importante, interessante você botar uma segunda loja próxima e fazer uma divulgação dizendo que você tem uma segunda loja. Mas sempre observando a estratégia do ponto. De preferência um ponto na frente do mercado, de uma casa lotérica, do lugar onde tenha bastante movimentação. Vamos para a próxima pergunta. Sinto que o meu movimento está caindo e não sei o que pode ser a causa do problema. Pode ser o ponto comercial? Olha, pode. O seu ponto comercial é bem localizado? Você precisa de dados para poder fazer uma análise do que está dando errado. E dados você só tem com gestão. Você anda fazendo a gestão da sua assistência técnica? Você conhece quantas ordens de serviço entram, quantas ordens de serviço deixam de ser feitas, qual o serviço predominante, por que clientes entram na sua loja e não fecham serviço, se o seu preço está alinhado com o preço do mercado, se você tem alguma insatisfação por parte do seu cliente, ou simplesmente se o seu ponto comercial ele é afastado mesmo da zona comercial, se tem um pouco fluxo de pessoas passando, ou se você tem bastante fluxo de pessoas passando, mas você tem uma dificuldade comercial grande porque você tem um alto número de concorrentes que estão numa posição de autoridade frente a você. Então, a situação de você saber se o seu movimento está fraco por causa do ponto comercial passa primeiro pela qualidade do seu ponto comercial. Se você estiver na frente de um banco com milhares de pessoas passando na tua calçada todos os dias e você não estiver com movimento fraco, você precisa olhar suas operações. Porque mesmo que você tenha 4, 5 assistências próximas a você, a quantidade de gente que tem celular é assim, 100%. Hoje eu não conheço pessoas de 70 anos que têm celular, crianças de 5 anos, minha filha de 5 anos tem celular. Então não é uma questão de escassez de serviço. Às vezes você está fazendo alguma coisa que está espantando o seu cliente. Se o ponto comercial que você tem for afastado da zona comercial do teu bairro ou da tua cidade, você precisa prestar atenção nisso. Mas também precisa olhar a qualidade do teu serviço. De repente você está fazendo alguma coisa errada dentro da sua loja. O problema vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Vamos para a próxima pergunta. Estou começando agora. Tenho dinheiro para abrir uma loja, mas ainda não tenho experiência. Estou começando agora e eu tenho dinheiro para abrir uma loja se refere a você ter essa grana que você tem de outra fonte ou essa grana ela foi adquirida do esforço do seu próprio serviço como técnico em celulares. Ou seja, você ganhou essa grana reparando celulares ou você ganhou essa grana por outros meios? Se você ganhou essa grana reparando celulares, significa que o serviço está gerando frutos. Se ele está gerando frutos e você sente que é a hora de abrir um ponto comercial, está na hora de você expandir. Se por acaso você tem essa grana e essa grana veio de outro trabalho, uma rescisão trabalhista, se essa grana ela veio dos seus pais, de algum empréstimo bancário, você precisa primeiramente analisar se você tem capacidade técnica e capacidade de administração para poder implantar uma loja física. O que significa isso? Você tem que saber se você vai ter condições de atender a demanda, você vai ter que achar um ponto comercial, de repente contratar pessoas, gerenciar pessoas, você vai ter que lidar com as contas fixas. Você está preparado para tudo isso? Se você está começando agora e mal sabe reparar o celular, eu sugiro que você, primeiramente, antes de mais nada, reforce suas qualidades na hora do reparo dos aparelhos. Pelo menos você tem que estar bom em soldagem básica de conectores de carga, microfones e afins, e você tem que estar trocando telas com excelência. O que significa com excelência? Tomando pouco prejuízo, errando pouco. Todos nós sabemos que nesse meio a prática é que faz a perfeição. Então, até você pegar a mão de consertar um celular com qualidade, com uma margem de erro pequena, acertando mais do que errando, você vai dar algumas cabeçadas e vai tomar alguns prejuízos. Então nada melhor do que você guardar esses recursos que você tem para poder cumprir sua demanda, conquistar uma clientela e se especializar. Se você está começando agora, eu sugiro que você faça mais alguns cursos. Veja o que você quer. Primeiramente, faça uma pesquisa na sua região e veja quais são os reparos que têm mais demanda e os celulares que são
mais procurados para reparo, porque cada região ela tem a sua classe social. Então, se você está numa região com poder aquisitivo maior, as chances são que você vai reparar mais iPhones, Galaxy da linha S, Motorola primeira linha, Xiaomi da linha Mi e assim por diante. Então, você precisa primeiramente fazer uma pesquisa e saber qual é o tipo de pessoa pela qual você vai atender, o seu cliente ideal. E a partir daí, usar um pedaço desse dinheiro para poder ficar um expert. A partir do momento que você tiver excelente em fazer reparos, é a hora de você procurar um local para você fazer o seu ponto comercial, fazer o seu nome e começar a sua história com uma assistência técnica de celulares. Próxima pergunta. Quais os requisitos mínimos para abrir uma assistência em um ponto comercial? Primeiro requisito, expertise técnica. Segundo requisito, um bom ponto comercial. Terceiro requisito, capital de giro. Você precisa ter uma grana para as primeiras semanas, porque no início, a não ser que você já venda um home office e tenha uma clientela estabelecida, ou que você tenha assim uma expertise boa em marketing, você vai precisar de um tempinho para poder tracionar a sua assistência técnica. O que significa isso? Você vai precisar consertar aparelhos num tempo hábil, satisfazer o seu cliente e ter uma grana para bancar sua internet, sua conta de energia, talvez o seu aluguel, se o seu ponto não for próprio, e algumas outras despesas básicas que tem, como compra de telas, compra de peças. Você vai precisar ter capacidade de cobrir algumas perdas que sempre acontecem nesse ramo. Então, os pré-requisitos para você abrir uma assistência técnica primeiramente, sendo generalista, você precisa atender a demanda do seu cliente. Esse é o único pré-requisito principal que vai fazer você sobreviver no negócio. Você precisa resolver o problema do seu cliente. Consertar o telefone é uma coisa, resolver o problema do seu cliente é outra. E ter um capitalzinho de giro para poder se manter até o negócio pegar tração. Então você, resolvendo o problema do seu cliente e tendo um capital de giro para se manter saudável, com a sua assistência atualizada, se você vende acessório, você tem as últimas capas, as últimas películas, os últimos modelos, poder dar uma aparência legal para a sua assistência, uma aparência de profissionalismo, um uniformezinho, não precisa ser nada chique não, mas um uniforme básico, uma camisa com uma logomarca, ou no mínimo um broche da sua empresa você precisa ter, um letreiro básico. Então, para isso tudo você precisa ter capacidade de gerir o básico e você ir adquirindo outras capacidades pelo caminho. Espero ter respondido a pergunta. A próxima pergunta é: qual a hora certa de abrir uma segunda assistência técnica? Bom, processos e mais processos. Primeiramente, você precisa saber que uma segunda assistência técnica é simplesmente o dobro de trabalho. As únicas coisas que você pode aproveitar da primeira assistência técnica, quando ela é grande, é a turma de marketing, a turma dos contadores, talvez o controle financeiro, dependendo do tamanho da assistência, senão você tem que implantar um segundo. Ou seja, o seu staff, de repente, você até consegue fazer uma simbiose entre uma assistência e outra assistência. Mas a parte técnica e a parte comercial, a parte de vendas, você vai ter que duplicar. E essa parte, por incrível que pareça, é o coração da assistência. As vendas e serviços. Você precisa ter uma equipe treinada em vendas e serviços. Como que você vai fazer o mesmo sucesso da primeira assistência ser repetido para a segunda? Porque aqui a gente parte do princípio que se você está querendo abrir uma segunda assistência é porque a primeira está indo bem, né? Então, se você quer abrir uma segunda assistência, você tem que fazer uma duplicação dos seus processos que deram certo na primeira. Você não consegue fazer isso se você não tiver processos bem estabelecidos. Em outros vídeos que eu tenho no meu canal, eu falo sobre identidade, missão, visão, valores, falo sobre construção de autoridade, falo sobre marca, falo sobre marketing, falo sobre todos os assuntos necessários para uma correta gestão de assistência técnica.
E todos esses processos eles têm que estar documentados e eles têm que estar compreendidos pelas pessoas que são envolvidas no seu processo. Então, quando você decide abrir uma segunda assistência, a primeira coisa que você tem que fazer é uma duplicação do que deu certo na primeira. E assim, se você quiser manter o seu financeiro, manter a sua área contábil, manter a sua área fiscal unificada, isso não tem muito problema não. Mas os seus vendedores eles têm que fazer a mesma coisa na primeira assistência e tem que fazer na segunda. Os seus técnicos eles têm que ter a mesma capacidade de entregar o telefone com o mesmo prazo e com a mesma qualidade. Então tudo isso vai contar quando você precisar abrir uma segunda assistência técnica. Sem contar que você vai ter que fazer uma pesquisa de mercado para saber se aonde você vai abrir o seu ponto vai ser uma região que você vai ter as mesmas condições de temperatura e pressão da primeira assistência. Porque se você muda a condição de temperatura e pressão de uma assistência para outra, pode ser que na segunda assistência aquelas práticas que você usou na sua primeira não peguem liga, não deem liga. Então por isso é muito necessário que você faça uma pesquisa detalhada, que você busque colocar a sua segunda assistência técnica num ponto onde você tenha condições muito parecidas com a primeira. Aí o sucesso é quase certo. Melhor trabalhar em casa ou ter um ponto comercial? Olha, por mim eu trabalhava em casa. Se eu tivesse que escolher aonde trabalhar, eu ficaria em casa, receberia os clientes da minha porta. Eu sei que tem algumas coisas chatas em relação a isso, tipo o cliente batendo na tua porta às 9 da noite, mas isso tudo pode ser contornado. Agora, entre eu ter um ponto comercial, ter todo o trabalho de gestão, aluguel às vezes, ou quando conta é própria não ter aluguel, mas você tem outras contas, conta de luz, conta de água às vezes, conta de internet, você tem funcionário, você tem custo de depreciação, você tem organização da loja, você tem um equipamento que quebra, você tem uma lâmpada que queima, alvará, CNPJ, que tem que estar com bombeiro, inscrição do bombeiro. Então, se você pode abdicar disso tudo para ter a mesma renda trabalhando em casa, obviamente essa pergunta já foi respondida. Agora, se você quer crescer, se você quer ter uma renda maior, se você quer alcançar um público maior, eu sugiro fortemente que você abra um ponto comercial numa zona bem movimentada. Caso contrário, você vai trabalhar em casa, você vai ter um esforço quintuplicado para poder fazer uma boa clientela, porque você tem que ter marketing e você tem que ter autoridade. Ninguém vai deixar um telefone numa residência sem saber que a pessoa tem um mínimo de nome. E no início, para você fazer a coisa funcionar, tirar o seu negócio da inércia, você vai precisar de um esforço sobre-humano. Você vai precisar investir uma grana boa em marketing. Você vai precisar fazer um bom boca a boca, ter um site bem estruturado, ter um sistema de repente de delivery. Então, todos os dois pontos têm o seu ônus e o seu bônus. Eu acredito que tem mais bônus do que ônus trabalhar em casa quando você consegue fazer um esquema que você tem uma clientela grande. Agora, é muito mais fácil você conquistar uma clientela grande num ponto onde você evidentemente conserta aparelhos e onde seu cliente vem até você ao invés de você ir até o seu cliente. Quando eu sei que é hora de sair de uma assistência técnica caseira e partir para um ponto comercial? Essa é uma pergunta muito específica, que depende muito do tipo de pessoa que está fazendo. Qual é a hora de partir para um ponto comercial? Eu acredito que a hora de partir para um ponto comercial é a hora que o seu trabalho na sua residência já não comporta mais o tamanho do seu crescimento. Você tem uma renda X trabalhando em casa, você tem clientes que chegam na sua porta, isso aí também gera uma situação de incômodo, e você tem um número grande de clientes e trabalhar de casa já não está mais satisfazendo a sua necessidade e as necessidades dos seus clientes. E pode estar também gerando incômodo para a sua família. É hora de você partir para um ponto comercial ou uma sala comercial. Ou você pode também estar com um volume de trabalho muito grande e precisando expandir, comprar mais equipamentos, precisando profissionalizar mais o seu atendimento. É hora de partir para um ponto comercial. Você quer aumentar sua arrecadação, você quer um faturamento maior, está na hora de partir para um ponto comercial.
Você quer começar a arrecadar de outras fontes, por exemplo, como venda de peças, venda de acessórios, está na hora de partir para um ponto comercial. Agora, se você é daquelas pessoas que preferem ter uma renda fixa, uma renda média, sabe que vive com pouco, consegue viver com pouco e tem a sua clientela definida, eu não recomendo sair de casa nesse momento. Fica em casa, vai devagarzinho, vai se especializando, melhorando cada vez mais. E no futuro, se a sua necessidade mudar, você muda junto com a sua necessidade e começa a estudar um local para você montar sua loja física. Como eu sei que o meu problema de falta de clientes pode ser o ponto comercial? Suas operações. Se você tem uma boa qualidade de serviço, se você atende o seu cliente em tempo hábil, e hoje em dia tempo hábil você sabe que é no máximo 48 horas, a não ser que seja para serviços mais complexos. Mas se você sabe que você atende o seu cliente com qualidade, o atendimento é bom, se você faz o seu serviço direito, o celular sai bom e você resolve o problema do seu cliente, então o problema pode ser sim o seu ponto comercial. Qual é o volume de pessoas que transitam na sua calçada todo dia? É um volume grande? Qual é o tipo de característica do lugar onde está o seu ponto comercial? É uma zona residencial ou é uma zona comercial? Quando as pessoas transitam na rua, elas estão passeando com o cachorro, elas estão correndo, fazendo Cooper, por exemplo, ou dando uma volta, ou elas estão passando para resolver alguma coisa? Essas perguntas têm que ser resolvidas. Geralmente, nós temos sucesso com ponto comercial quando nosso ponto comercial está no lugar onde as pessoas vão especificamente para resolver problemas. Por exemplo, mercados, loterias, bancos, oficinas. Então, elas já estão naquela vibe de poder ir para resolver algum problema. Então, uma assistência técnica de celular próxima a esses lugares é uma mão na roda para eles, porque para eles fica muito mais prático. Tá com algum problema na bateria, vai lá rapidinho e leva. Quer trocar uma tela, vai lá rapidinho e resolve o problema. Quer comprar um acessório, um fone, uma capa, um carregador, ele vai lá, compra, ele já mata 2, 3, 4 coelhos com uma cajadada só. Então, se o seu ponto comercial tem como característica uma zona residencial, onde as pessoas estão lá transitando por lazer ou para se exercitar ou qualquer causa que seja por esse sentido, não é um bom ponto para você montar o seu negócio. E esse pode estar sendo o seu problema. Agora, se você está com problemas técnicos, se a maioria dos celulares que entram na sua loja você não resolve, se você não tem os acessórios, capas, películas atualizados e necessários para o seu cliente poder entrar na sua loja e sair com o problema dele resolvido, o problema pode não ser só o seu ponto comercial. Então, você faz o seguinte cruzamento. Está entrando bastante gente na sua loja e tem pouca gente saindo atendida, o problema é você. Não entra quase ninguém na sua loja e os poucos que entram, a maioria é bem atendida, o problema é o seu ponto. Ou ainda você pode estar com um ponto que tem uma localização razoável, mas que você não está fazendo a divulgação necessária. Porque o ideal é você não trabalhar com o marketing da esperança. O que é o marketing da esperança? Você abre o seu ponto comercial e você espera, reza a Deus para poder entrar alguém na sua loja. Não, você tem que buscar, você tem que aparecer, você tem que começar a se mostrar. Como é que é feito isso hoje em dia? Com Google, panfletos, cartões de visita. O ideal hoje é você fazer uma combinação dessas atividades. Em zonas de pessoas que têm classe B e classe C, aqueles folders, aqueles panfletos, eles têm uma atração muito boa. E com mais o Google. A pessoa vai, procura você e te acha lá quando quer buscar alguém. Você precisa fazer uma campanha no Google para poder tentar trazer essas pessoas para o teu negócio. No mais, você precisa ter uma capacidade de observação e saber sempre como medir os seus resultados, tá bom? Trabalho em casa há mais de 3 anos. Quero abrir uma loja física, mas tenho medo. Você trabalha mais de 3 anos com celular, quer abrir uma loja física e tem medo? Você devia ter medo de consertar o seu primeiro celular. Porque a loja física é só uma localização onde você vai estar evidente para o seu cliente. O medo de pagar contas, tudo isso aí é matemática. Quanto é que você está faturando hoje? Está sobrando dinheiro na tua conta?
você tem grana sobrando, se você tem grana sobrando, se você já tem um pé de meia, se você está ganhando mais do que o suficiente para você poder viver, isso significa que você tem capacidade e tem potencial para abrir uma loja física. Agora, medo de fracassar? Quem tem medo de fracassar não vai adiante. Se você tem medo de abrir uma loja física, se você tem medo de mudar a sua localização atual para uma localização maior, pagar o aluguel mais caro, ter mais despesas, você não vai conseguir sucesso com nada na vida. Você precisa ter uma mentalidade próspera e fazer acontecer, porque a maioria das coisas que dão certo no negócio, 90% está nas mãos de quem está com o negócio nas mãos. Se cai um furacão, uma pandemia igual ao do Covid, esse tipo de coisa, aí sim você tem uma coisa que você pode estar te atrapalhando, que é um fator externo. Mas acontece que quando você tem problemas relacionados à sua própria conduta como empresário, que o técnico em celulares que tem uma assistência técnica ou até que trabalha em home office, ele é um empresário, ele está empreendendo. Então, se você não está conseguindo desenvolver as habilidades necessárias para poder fazer o seu negócio prosperar, então você tem que ter medo. Se você não quer pagar o preço para poder crescer, aí você tem que ter medo. Se você não está disposto a abrir mão de algumas horas de lazer com a sua família, com seus amigos, de algumas horas do seu descanso, para poder se aprimorar, para crescer cada vez mais, então aí você tem que ter medo. Mas aí você não tem que ter medo só de abrir o negócio. Você tem que ter medo de quem você está se tornando. Porque nesse mundo só prospera quem paga o preço. Tem um ponto comercial com um preço acessível, porém tenho vontade de mudar para um ponto numa região que tem muito mais movimento, mas o aluguel é 3 vezes mais caro. O que eu devo fazer? Primeiramente, você tem que ter na sua cabeça bem claro se você tem capacidade de atender a demanda que vai surgir numa região com muito mais movimento. Se você está num ponto comercial, que você tem a sua clientela, se você já tem grana para poder investir no segundo ponto, a segunda pergunta que você tem que fazer é se a demanda que você vai ter lá vai ser atendida ou se você vai queimar o seu filme. No início tem uma arrecadação 4, 5 vezes maior e você se queimar no 3º, 4º mês de assistência técnica, porque você está pegando 10, 12, 14, 16 aparelhos por dia e não está conseguindo cumprir os seus prazos, ou então está fazendo besteira na bancada. Você precisa saber que quando você vai para um ponto comercial que tem muito movimento, se você tem uma assistência que está bem estruturada, que tem uma boa fachada, que tem bons componentes para vender, que tem um bom atendimento, se ela é organizada e chama o cliente, você tem que entender que num ponto onde você tem um fluxo de pessoas 3 vezes maior, a tendência é que você tenha 3 vezes mais ordens de serviço na tua bancada. Você vai ter condição de atender isso? Então você não tem que mensurar só o valor do aluguel, você tem que mensurar o valor do aluguel, você tem que mensurar mais funcionários, de repente mais técnicos, tempo para treinar esses técnicos, mercadorias da sua loja, porque se você está num ponto comercial que é bem mais caro, com certeza você tem algum concorrente lá que está bem estruturado, já demonstrou capacidade de estar lá e já está estabelecido naquela região. Então você não pode entrar para brincar, você tem que entrar à vera. Então vale a pena se você entende que não é só o valor do aluguel. Você vai ter que ter mais dedicação, vai ter que estar disposto a contratar mais gente e principalmente gerir a sua assistência de forma muito mais profissional se você ainda não está fazendo isso. Treinamentos padronizados, rotinas comerciais, um trabalho fixo, um trabalho firme, financeiro e de vendas, para você poder obter o máximo do potencial que um ponto dessa magnitude ele pode trazer para a tua assistência técnica. Então, se for entrar, não entra de brincadeira, entra chutando a porta. Então, pessoal, essas foram algumas perguntas aí que eu respondi para vocês aí. Eu espero que eu tenha podido ajudar a galera da bancada, porque o nosso ramo está precisando muito de orientação nessa parte administrativa, nessa parte empresarial, e eu estou aí. Estou fazendo conteúdo, estou botando na rede social, espero que vocês tenham apreciado. Um abraço aí e até a próxima.